Constituição. A Constituição disse. Todos os três entes têm competência, e como é que eu escolho a competência? A lei complementar. A lei complementar diz como é que faz. A Bahia segue mais do que a lei complementar. Faz por lei, em vez de por decreto. E isso cai com o nome do retrocesso. Para mim, retrocesso é uma resolução, vale mais do que lei complementar e do que a Constituição. Esse, para mim, é o verdadeiro retrocesso, que é o que atrapalha a questão ambiental. E aí veio a fake news, que o pior de tudo é isso. Por quê? Mesmo caindo essa lei da Bahia, os municípios continuam licenciando em zona costeira e em Mata Atlântica. Mas aí o pessoal espalha, inclusive, infelizmente, advogados, membros do Judiciário, do Ministério Público, ONGs. A Bahia, ali em vários lugares, envia, WhatsApp, enfim. A Bahia, ou os municípios baianos não podem mais licenciar em zona costeira nem em Mata Atlântica. Falso. A lei complementar 140 diz que ele pode licenciar. E o que dizia apenas a lei da Bahia, que caiu, que não vale mais, era que era em todo e qualquer estádio de regeneração, em toda e qualquer zona costeira. Por isso ele não licencia mais? Não licencia mais naquele termo amplo e restrito que a lei delegou, baiana. Mas se licencia na lei complementar 140, que diz, se tiver decreto do Estado dizendo que é impacto local e o município tiver PDDU, Conselho de Meio Ambiente e Política Ambiental, ele licencia. Ponto final. Não mudou nada nisso. A lei da Bahia não ampliava nem diminuía isso. E isso continua valendo. Está difícil de entender? Vamos imaginar que a gente vai, que é de interesse do Estado da Bahia licenciar um shopping center em Salvador e ficar 5 anos parado lá o licenciamento, ou é de Salvador, o impacto é meramente local, gerando logo emprego, renda e investimento, em licenciar em 3 meses, 6 meses. É uma discussão assim que a gente... A zona costeira é superado. Mata Atlântica. Mata Atlântica é um pouco mais complicado porque não é o licenciamento que se exige a participação do Estado, mas a mera anuência já não é licenciamento. Então, já cai de logo a fake news que não licencia mais em Mata Atlântica, o município. Continua licenciando, mas tem que pedir a mera anuência, informar a mera anuência para o INEM, para o órgão estadual, porque a lei da Mata Atlântica fala nisso. O município licenciará as atividades de impacto local e a supressão de Mata Atlântica, a lei complementar 140, tudo em um único órgão, autorizando a supressão quando for em estágio médio e avançado de regeneração, mandando para a anuência do Estado. Então ele continua licenciando em médio e avançado de regeneração, ele manda para o Estado. E eu entendo que nem isso ele tem que fazer. O Estado pode participar como anuente, porque artigo 13 e 17 da lei complementar 140, não é isso? Um único ente que licencia e autoriza. E 23 da Constituição. Pacto federativo. Um não fiscaliza o outro. Se o Estado não concorda com aquele licenciamento, vá para o Judiciário, denuncie no Ministério Público, mas não controle, nem seja babá, vou dar anuência, isso vai melhorar em quê? O município faz um baita licenciamento aqui em Salvador, manda para o Estado, fica 5 anos, um empreendedor foi embora, foi para o Uruguai investir lá, que em 2 dias ele tem tudo. Não é nem 2 meses, nem em 2 dias. E assim o Uruguai hoje é uma Suíça na América Latina e o Brasil vive como nós vivemos, com 80 mil homicídios por ano. Isso também é culpa do licenciamento ambiental, porque é desemprego, é fome, é desesperança, é instabilidade, sensação de impunidade. Tudo isso tem como consequência. E por isso que o Brasil nunca é aquele país do futuro, que lá atrás a gente sempre sonhou. E aí, respondendo, portanto, aos dois, mais ou menos na mesma obra, a DI 707 nada mudou para o licenciamento municipal, apenas voltou a ser o que era, licencia o município em impacto local, autoriza, e em Mata Atlântica, sendo conservador, peço para o meu cliente, para o município remeter para o Estado, se for estágio médio. Inicial, não. Inicial, só o município. Aí tem essa questão da lei da Mata Atlântica. Para mim, por que eu acho que nem no estágio médio e avançado tem que licenciar o CCBIM e tal, nem concordo? Porque é o seguinte, primeiro que a lei complementar 140, ela é superior, pelo menos eu aprendi isso com o professor Rubem Nogueira, e lendo o livro de todos os constitucionalistas, inclusive alguns que estão no Supremo, mas que não seguem seus próprios livros. Lei complementar, ela só está abaixo da Constituição. A lei complementar 140, que decide que só um ente licencia e autoriza, ela é complementar. A da Mata Atlântica é ordinária. Então, no conflito entre ambas, prevalece a que é hierarquicamente superior. Mas tem mais. A lei complementar 140, além de ser superior hierarquicamente, ela é especial em relação à Mata Atlântica, porque Mata Atlântica ela é especial em matéria material de Mata Atlântica. Aí ninguém mais pode falar sobre Mata Atlântica em conflito. Mas sobre processo de licenciamento, quem é especial? É a 140 que só fala de processo de licenciamento. Se tem um conflito da Mata Atlântica em processo de licenciamento com a específica de licenciamento, qual é que prevalece? Também pela especificidade, segundo critério, prevalece a 140. E por fim, o terceiro critério, que é o mais fácil de todo, o direito temporal. Isso aí, aluno meu de primeiro semestre que erra essa questão, perde. Eu não sou de reprovar não, quem foi meu aluno sabe, mas aí perde. A lei complementar, a lei da Mata Atlântica em 2006, a complementar 140 em 2011. Qual é a lei que vale? A posterior ou a anterior? No confronto. Então, assim, os 3 critérios, por hierarquia, por especialidade e por tempo, prevalece a lei complementar 140. Então, o município não precisa nem mandar para o Estado. Mas aí o pessoal, o STF disse o quê? Não. Mas aí a 140, nisso, quando é Mata Atlântica, fez um retrocesso. Por quê? Qual o retrocesso? Você dizer que é o único ente que vai licenciar? Então, vamos acabar logo com os municípios, já que eu não confio nele. Para que tem município essa conta tão cara de ter prefeito, vereador, secretário municipal? Deixa tudo com o Estado. O Estado não é melhor? A União não é super melhor? Consegue cuidar de 5 mil municípios ao mesmo tempo de lá de Brasília? Não consegue. É muito mais fácil bater na porta do prefeito ou embargar uma licença do prefeito. Vá brigar contra a União. É dificílimo. Consegue logo uma suspensão de segurança no STF contra qualquer ato seu. Então, professor Marcelo, a DI 707 não tirou competência do município em matéria de zoneamento, de licenciamento em zona costeira, nem em Mata Atlântica. E, professor Pedro, é simples a solução. Seguir as normas, principalmente a Constituição, as regras de decisão de hierarquia de normas e, fundamentalmente, em matéria de licenciamento, a lei complementar 140. Porque, como diz Arnaldo, eu antes era fã dos princípios, né? Teoria dos princípios, minha primeira dissertação em 2006 foi sobre o princípio da função. Tal, eu até gosto desse livro, para mim é o meu pior livro hoje em dia, 20 anos depois. Função socioambiental da propriedade urbana. Aí eu fui lá, ponderação, nada disso. Hoje eu sigo a filosofia Arnaldo César Coelho, que é um comentarista de arbitragem da Globo. As regras valem mais do que os princípios, porque a regra é clara. Você não pode matar, todo mundo já sabe. O princípio é obscuro. Dignidade da pessoa humana. Em nome da dignidade da pessoa humana, você pode, inclusive, matar alguém, porque você acha indigno aquele comportamento. Isso é muito abstrato e cada um decidir. Quando a gente tem uma regra clara e um princípio obscuro, a regra deve prevalecer. É isso que eu penso. Doutor Talda e doutor Eduardo, querem se pronunciar a respeito?
Vou só fazer uma complementação rápida, acho que o George falou muito bem, né? E só corroborando o fato de a lei complementar ser a lei específica em matéria de competência administrativa e matéria ambiental, que é o seguinte, o artigo 23 da Constituição Federal, no seu parágrafo 1, exige uma lei complementar para regulamentar a competência administrativa em matéria ambiental. Portanto, tem que ser uma lei complementar. É aquilo que no direito constitucional a gente chama de princípio, exato, da reserva de lei. Ou seja, nesse caso não é nem que tem que ser uma lei, mas tem que ser uma lei complementar. A Lei Complementar 140 é essa lei. Inclusive, é a única lei que existe regulamentando o artigo 23 da Constituição Federal. A Lei da Mata Atlântica é uma lei ordinária. Então, ela não poderia jamais suprir esse papel. O que eu quero dizer, ou seja, nesse caso não é nem que tem que ser uma lei, mas tem que ser uma lei complementar. A Lei Complementar 140 é essa lei. Inclusive, é a única lei que existe regulamentando o artigo 23 da Constituição Federal. A Lei da Mata Atlântica é uma lei ordinária. Então, ela